No programa de hoje eu converso com a fonoaudióloga Aline Jacques sobre a importância da fonoaudiologia no tratamento do autismo. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube e ativar o sininho, assim toda vez que a gente colocar uma entrevista nova, você recebe a notificação. Lembrando que o Baita Papo Entrevista tem o patrocínio de Mais Presentes, o lugar ideal para você encontrar objetos de decoração e também presentes. Pro Equilíbrio, mais que uma academia, um estilo de vida. Rodoman, indústria e comércio de implementos rodoviários. Benditos Pet, o lugar ideal para o seu pet brincar e também se hospedar. Espaço Laser, a maior rede de depilação a laser do mundo, agora em Uruguaiana. Guimarães Soluções Contábeis, aumente o lucro da sua empresa. Aline, todo autista tem esse problema na comunicação ou varia de grau? E é certo a gente falar o grau do autismo ou tem uma outra nomenclatura? Não, na verdade, o autismo ele não tem como critério diagnóstico alteração na linguagem, né? Então, não são todas as pessoas que têm autismo, que têm o transtorno do espectro do autismo, que têm alterações na comunicação. É muito comum as pessoas acabarem procurando ajuda, né? Principalmente o atendimento fonoaudiológico, por perceberem alterações na comunicação. Mas pelo DSM-5, né, que o último foi lançado em 2013, né, os critérios diagnósticos não são incluídos como alterações de linguagem, são outros critérios diagnósticos. O que seria esse DSM-5 para a gente poder entender? DSM-5 é o manual das desordens mentais, dos diagnósticos de desordens mentais. Então lá se tem todas as patologias, todos os transtornos mentais, tem todas as classificações, né? Então todos os transtornos, todas as patologias estão citadas nesse manual e ali nós vamos encontrar todos os critérios, todas as descrições de todas as patologias. Perfeito. Como é que a fonoaudiologia trabalha nesse processo da comunicação do autismo? Bom, em primeiro lugar, com avaliação, né? É muito individual. Não existe, assim como não existe nenhum TEA, né, transtorno do espectro do autismo, não existe nenhuma pessoa com TEA igual a outra, né? Podem ter características próximas, mas não existe ninguém é igual ao outro, né? Nem dentro do espectro, nem dentro das questões de linguagem. Então, a ideia seria, primeiro, fazer uma avaliação, fazer toda uma varredura, né? Eu gosto muito de colocar para as famílias que, apesar de a gente receber as famílias, né, receber as crianças, para poder identificar quais são as questões de linguagem e poder auxiliar em relação à linguagem, na verdade, eu gosto de identificar coisas anteriores a isso, né? Então, por exemplo, a partir de 12 meses, né, então a gente já começa a identificar, por exemplo, na verdade desde antes, né, mas a gente já tem os marcos do desenvolvimento, né, então a gente, lá em conversa com os pais, em anamnese, já sabe quando que a criança firmou a cabeça, quando que a criança balbuciou, quando que a criança sentou, né, engatinhou, caminhou, enfim, todos esses marcos motores, a parte de interação. Mas quando a gente pensa em linguagem, a gente olha para a linguagem e a gente sabe que linguagem é um comportamento. E comportamentos têm várias coisas envolvidas, né? Então, se eu penso eu penso em linguagem do ponto de vista expressivo, né? Como eu me expresso, apesar de não falar, eu posso estar me expressando, né? É muito além de comunicar, né? De palavras.
né? Então, eu tenho como me expressar de outras maneiras, apontando, olhando, interagindo, né? Me movimentando. E tem também a questão da compreensão, né? E aí, assim, então, isso são comportamentos que a gente avalia. Outras questões são de imitação, de interação, as competências sociais das crianças, né? A parte do desenvolvimento motor. Então, esses dias eu ainda conversava com uma colega fisioterapeuta sobre o pouco encaminhamento que se tem, agora puxar o viés um pouco para físio, mas sobre o pouco encaminhamento que se tem para os fisioterapeutas e o quanto precisamos olhar para essa parte de desenvolvimento motor das crianças com autismo, que, na verdade, às vezes parece que não tem um atraso, mas é muito comum que tenha um atraso motor, né? E a criança que não tem o desenvolvimento motor adequado, ela provavelmente vai ter atraso em outros critérios, né? Em outras competências, e dentre elas a linguagem, né? Então, por isso que a linguagem muitas vezes acaba fazendo parte aí desse combo, vamos dizer assim, de alterações, tá? Então, na verdade, se torna algo mais abrangente, mas por isso que não tem receita de bolo, né? Então, cada caso é um caso. Eu vou primeiro identificar onde estão as lacunas no desenvolvimento de cada criança, para aí sim poder dizer, ó, aqui nós temos uma lacuna e aqui nós vamos trabalhar, né, em cima daquelas dificuldades ali. Em que momento que as famílias devem procurar ajuda, né, de um fonoaudiólogo, por exemplo? Ela vai fazer esse pré-diagnóstico do atraso da criança na fala, ou por indicação de outros profissionais da área da saúde? Quem é que faz esse direcionamento para o fonoaudiólogo? Ou ela por si só, as famílias podem buscar o apoio, o suporte, enfim? Tá, bem interessante a tua pergunta, porque também é uma discussão que nós temos, assim. É bem frequente chegar uma família dizendo: mamãe, por exemplo, eu achei que tinha alguma coisa errada com meu filho, mas me disseram que eu estava exagerando. Disseram que eu tô louca, sabe? Essa frase é bem comum eu ouvir. Ou, fui em algum pediatra, ou, enfim, qualquer médico, qualquer outra especialidade. Não, espera mais um pouquinho, observa, né? Tá, ok. Só que assim, primeira coisa, né? O ponto 1. Aquela frase que a gente ouvia há tempos atrás, né? Cada criança tem seu tempo, a gente vai levar ela mais ou menos. Porque assim, ok, sim, cada criança tem seu tempo, mas existe uma coisa que nós precisamos pontuar, que são os marcos do desenvolvimento. Quando tu pega a caderneta da criança, né? Toda criança, ao nascer, recebe uma caderneta onde estão lá todas as vacinações, o desenvolvimento, tal. E ali tu tem orientações a respeito dos marcos de desenvolvimento, inclusive sobre essa parte da linguagem. Então, tu já sabe, motor e tal, o que mais ou menos a criança tem que estar fazendo, né? Então, esses marcos de desenvolvimento, eles já têm que estar acontecendo. Opa, saí fora desses marcos. Então, eu já preciso buscar. E aí, uma outra coisa. Por que eu vou ficar com dúvida? Por que eu vou ficar martelando na cabeça? Por que eu vou ficar preocupada? Se eu posso buscar um atendimento, se eu posso buscar, tanto pela rede pública como pela rede privada, por que eu vou ficar me preocupando se eu posso buscar um profissional especializado? E assim, ó, se for
algum problema, vamos tratar. E se não for, que bom. Então agora eu já sei que não é nada, né? Sim, não dá para ficar pelos ditos populares e nem também pela questão do Google, né? Sim. Então, assim, tem muito esse medo, né? O medo do desconhecido, o medo do que possa ser alguma coisa. Mas a gente precisa pensar no seguinte, se tu consegue fazer, por exemplo, um diagnóstico, né? Vamos que seja realmente algum transtorno, né? Independente do TEA, ou qualquer outra alteração que possa vir a ser. Se for alguma dessas alterações, então, que bom, porque eu vou começar a tratar o meu filho o mais breve possível, né? E quanto antes, melhor, né? Quanto antes, melhores resultados, né? A gente sabe que o desenvolvimento cerebral, quando a criança é muito pequenininha, ele é muito mais intenso, ele acontece de uma maneira muito mais rápida, mais eficaz, vamos dizer assim. Então, faz muito mais sentido a gente buscar, né, mais brevemente. E esse marco do desenvolvimento infantil, no quesito fala, que é mais a área da fonoaudiologia, acontece em que momento, assim, da faixa etária da criança, ou em meses ainda ela já começa a falar? A cada período vai mudando o que é esperado da criança, né? Então, ali pelos 6 meses a gente precisa que a criança esteja balbuciando, e, né, em 1 ano ela precisa estar fazendo mais interações, precisam estar aparecendo mais sons, alguma palavrinha em seguida. Com 2 anos ela já tem que estar falando palavras, frases, né? Com 2 anos e meio ela já tem que estar fazendo frases de 2 palavras, então assim, ou até mais. Então ela tem que ir aumentando esse repertório. Então, quando há esse atraso, ou os pais não percebem isso, a criança pode vir a ter um atraso de fala? Sim, aí já é um atraso de fala, né? Então, E aí, é um atraso de linguagem. Nesse caso, o tratamento é com fonoaudiólogo. Sim, e na verdade, não só com fonoaudiólogo, né? Na verdade, assim, se essa pessoa buscar o fonoaudiólogo, né, cabe ao fonoaudiólogo também poder entender o que está acontecendo. Porque, assim como eu disse, não é só TEA, até porque não é critério diagnóstico, a linguagem não é critério diagnóstico para TEA, né? Então, existem, inclusive, a linguagem caiu do critério diagnóstico porque existem muitas patologias, muitos transtornos que têm atraso de linguagem, né? Então, assim, existem muitas coisas. Então, por exemplo, assim, se eu recebi uma pessoa, uma criança com atraso de linguagem, a primeira coisa que eu tenho que saber, essa criança ouve? Né? Ah, mas ele já fez teste da orelhinha. Tá, mas essa criança tem bastante alteração respiratória, ela não faz otite, né? É muito comum que as crianças às vezes tenham um quadro mais alérgico, enfim, sejam mais suscetíveis, então a gente precisa investigar, né? Então, é protocolo encaminhar para um médico otorrino, o otorrino fazer a sua investigação, se necessário fazer uma investigação auditiva mais, né, mais complexa, enfim, para fazer esse descarte por completo, né? E a gente sabe que com uma criança pequena, esse descarte ele é um pouco mais difícil de ser feito, né? Porque com um adulto a gente precisa... A gente pode usar a responsividade do adulto para poder responder, e com a criança já é mais difícil. Então, mas a gente pode fazer essa investigação, deve fazer essa investigação, e a partir daí a gente vai vendo os outros sinais clínicos, né? Não é só a audição, enfim. O que seria a fonoterapia e como é que ela funciona? A fonoterapia é a terapia de fonoaudiologia, né?
são usadas técnicas fonoaudiológicas, né? A fonoterapia pode ocorrer de diversas formas, né? Dependendo da área de atuação de cada fonoaudiólogo, né? Existem muitas áreas de atuação dentro da fonoaudiologia. A minha área de atuação é com fala e linguagem, né? Acabei afunilando mais essa minha área de atuação para poder me dedicar mais, para poder estudar mais especificamente, porque a gente tem uma demanda realmente muito grande. Mas, na verdade, dentro de cada área, se realiza fonoterapia com as técnicas indicadas para aquela situação, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma fonoterapia para uma criança que tem lá uma troca de R por L, vai ser uma situação, né? E se eu vou fazer uma terapia com uma criança TEA, é outra situação completamente diferente. São técnicas diferentes do mesmo... São aplicações de técnicas, né? Hoje em dia, né, aqui, já que a gente está falando também sobre o TEA, a gente usa, eu uso, né, bastante um olhar mais naturalista de intervenção, né? Então, né, cada profissional, através do seu conhecimento, dos seus estudos, das suas especializações, vai olhar e vai usar o que acha que é mais adequado para aquele paciente. A gente sempre vai adaptar para a realidade, para a necessidade daquele paciente. Perfeito. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente segue falando sobre a importância da fonoaudiologia no tratamento do autismo. No Baita Papo Entrevista de hoje, o tema é a importância da fonoaudiologia no tratamento do autismo. Eu estou conversando com a fonoaudióloga Aline Jacques. Aline, qualquer fonoaudiólogo é apto nesse trabalho com autistas ou é necessária uma especialização, assim? E também já falando dessa área, quais são os teus conhecimentos nesse universo do autismo? Tá. Todo profissional formado em fonoaudiologia pode fazer atuação com crianças que têm atraso de linguagem, né? Inclusive crianças que têm diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. É evidente que é melhor, mas a gente tem mais fundamentação quando nós temos mais estudos na área, mas se um profissional acabou de se formar e quer trabalhar nessa área, ele pode, né? Ele está apto para isso. Eu tenho, depois que eu quis, né, que eu fiz essa opção de começar a trabalhar com autismo, na verdade, assim, desde que eu voltei para Uruguaiana, eu já comecei a trabalhar com linguagem, já atendi crianças com TEA, já tinha, né, alguns cursos
menos aprofundados, menos específicos, né? E fui buscando, fui me aprofundando. E aí, assim, ali por 2017, 16, por aí, 16, eu acho, mais ou menos, que eu comecei a buscar, que eu comecei a me aprofundar mais e comecei a estudar mais a parte da psicologia, a questão dos comportamentos relacionados à linguagem. E tem uma profissional que eu admiro muito, que foi, na verdade, uma das primeiras pessoas assim que surgiu na internet, que apareceu falando sobre o autismo, que trouxe uma linguagem mais acessível a todos, não só para nós profissionais, mas para todos mesmo, para qualquer pessoa que tivesse acesso à internet, né, que é a Maíra Gaiato, que é uma psicóloga e que hoje é proprietária do Instituto Singular, em São Paulo, e ela trabalha, né, eles atendem somente autismo na clínica, e foi, assim, acho que quem mais o primeiro estudo mais aprofundado que eu fiz. Então, nesse período, mais algum ano, 2 depois, eu fui para São Paulo, participei de uma conferência com treinamento mais aprofundado, com parte prática, né, onde a gente assistia as aulas, assistia a parte técnica, e na outra sala a gente já fazia, né, com os colegas assistindo, já fazia a parte prática. Então já colocava em prática o que estava sendo aprendido, já colocava em prática com crianças que eram da clínica, que eram atendidas pela clínica. Então foi assim o meu primeiro contato mais intenso. E por questões até pessoais, eu acabei voltando um mês depois e fiz todo o treinamento novamente. Participei de todo o curso novamente, tive essa oportunidade e foi incrível, porque eu, né, pude ver tudo de novo. Então, tu tem a graduação, tu tem uma especialização nessa área. Esse, na verdade, foi uma conferência que a gente fez, e aí tem algumas formações, e depois da conferência, eu fiz uma pós-graduação pelo CBF of Miami, que é ele é intervenção precoce, né, para trabalhar justamente com crianças bem novas, pelo modelo Denver, né, que é um modelo naturalista de intervenção. Ele é baseado na ciência ABA, né, que é hoje em dia o mais indicado para terapia com crianças TEA. E então o Denver, ele é todo baseado na ciência ABA, mas com um olhar mais naturalista. Então ele tem toda a rigidez do protocolo, tem todo um olhar, assim, existem regras, né? Então, isso foi tudo estudado na minha pós-graduação, que eu concluí em 2020, eu acho. 2020, acho que foi. E eu tenho mestrado também, mas o meu mestrado não foi tão nessa área. Meu mestrado é em distúrbios da comunicação humana, mas fiz na área da atuação com recém-nascidos prematuros, em UTI neonatal. E nessa questão do autismo, a gente sempre fala, né, que é uma equipe multidisciplinar, né, além da família. O ideal é que seja, inclusive, interdisciplinar, né, onde a gente se troque, se telefone, se ligue, se possível possa atender junto, né, que esteja sempre em contato, que esteja sempre trocando, né. Quando a gente pensa em multi, é uma criança que é atendida por várias áreas, né? E quando a gente pensa em inter, são pessoas que estão realmente trocando, né? E
e eu gosto muito disso. Eu acho que ninguém trabalha sozinho. Né? Eu acho muito enriquecedor. É muito gostoso aprender com os meus colegas. Eu falo de coração, assim, cada vez que a gente termina uma reunião, a gente tem vários grupos dos pacientes, né? Os grupos de WhatsApp. E eu falo de coração, assim, é um prazer terminar essa reunião. Quais são os profissionais, assim, que geralmente fazem parte desse trabalho com as crianças? Olha, fono, educador especial, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, fisioterapeuta, quem que eu estou esquecendo? Então, assim, na verdade, são várias áreas, né? E nem sempre o profissional, a criança vai precisar de todas as áreas, né? É muito comum que ela precise da fono, né? Às vezes precisa da psicóloga, às vezes não é tão urgente, às vezes o primeiro olhar é da TO, às vezes tem que ser a físio. Às vezes chega uma mãe que diz assim, Aline, tu tá me encaminhando para fulana, ciclana, beltrana, o que eu faço primeiro? Eu só tenho dinheiro para um. Tá, então tu vai para físio. Entendeu? Então, assim, o que é mais urgente, o que tu precisa fazer é agora. Então, ou vai para cá, ou vai para lá, entendeu? O que é para ontem, né? O que é decisivo. E essa equipe multidisciplinar ou interdisciplinar, enfim, ela também está na área da saúde pública ou a gente só tem atendimentos na saúde privada? Temos atendimento, tem fono, tem TO, tem psicólogo, tem fisioterapeuta, né? Claro que, infelizmente, a demanda é muito grande, as filas são enormes, os atendimentos não são da forma como se gostaria. Por quê? Como se tem uma demanda muito grande, os atendimentos às vezes são ou só uma vez por semana, ou a cada 15 dias, ou mais espaçado. Aí eu até nem posso falar, porque realmente eu não sei como que é elencado isso, e acho que depende um pouco de cada área. Mas existe sim, e aí essa parte de interdisciplinaridade eu não saberia opinar. Quais são os benefícios da fonoaudiologia no tratamento do autismo? Muitos, né? Porque quando a gente pensa, né, numa criança que precisa de um atendimento fonoaudiológico, a gente pensa que a criança que tem alteração de linguagem, que tenha alguns outros comportamentos, né, dos critérios diagnósticos, ela é uma criança que tem uma tendência a se isolar, a brincar sozinha, né, a ter pouca interação, né, a ter um baixo olhar. Não é que ela não olha. Se tem uma ideia errada de que a criança não olha, ela olha, mas ela tem dificuldade de sustentar esse olhar. Assim como eu estou conversando contigo e te olhando no olho, né? Claro que a gente não fica o tempo todo com o olho grudado, mas ela tem dificuldade de sustentar esse olhar. Né? E, então, assim, tudo isso é trabalhado em terapia. Né? É muito comum dentro das crianças que têm alterações de linguagem, de ter alterações na parte sintática, semântica, alterações de prosódia, alterações de fonemas, né, trocas de fala. Então, acaba diminuindo a inteligibilidade de fala, né? Para a gente finalizar, caso, né, a criança ou adulto autista não venha procurar um fonoaudiólogo para o tratamento, quais os problemas que essa pessoa pode vir a ter? Do ponto de vista
né, levando em conta que esta criança tenha alteração de linguagem, muitos, né? A gente sabe que uma criança, não vou nem colocar em relação à linguagem, até da fono, mas assim, se a gente for pensar que uma criança que não recebe os atendimentos, vamos imaginar que ela seja um TEA nível de suporte 1. Se essa criança não receber os atendimentos adequados, e se ela não tiver atenção, se ela tiver tudo errado, tiver tudo desorganizado, um ambiente desorganizado, sem horário, sem atenção, com comportamentos inadequados, enfim, com celular, que hoje a gente sabe que, né, é muito intenso nas rotinas das famílias. Então, se não receber a fono, se não receber as orientações do psicólogo, se não receber, né, então essa criança pode passar para um nível de suporte 2 ou 3, eu não sei, entende? Sim. Isso vai depender muito do quadro da criança, mas sim, esse paciente ele pode piorar, tá? Assim como o contrário, quando a criança recebe, né, ela já tem, por exemplo, um nível de suporte 2, ela pode, né, descer para 1, quando ela recebe o tratamento adequado, quando ela está olhada, quando a família está bem orientada, quando a família realiza tudo que é orientado pela equipe, né, pelos profissionais, consegue se adequar dentro das possibilidades. A gente tem que olhar para o que é a realidade daquela família também. Mas sim, ela pode ter ganhos bem, né, interessantes, assim. Então, eu diria que essa questão ou da involução ou da evolução. Sim. E hoje o Baita Papo na Rua veio conhecer a história de duas empreendedoras aqui de Uruguaiana que fazem maior sucesso na produção de salgadinhos. Vem comigo, vamos conhecer a história delas. E eu tô aqui com a Karina e com a Natália e a gente vai conhecer um pouco da história delas nesse universo que é os salgadinhos, e elas são empreendedoras. Eu soube da história delas através da rede social do nosso prefeito municipal. E eu entrei na rede social delas e fui ver para conhecer e achei bem interessante também trazer para mostrar para ti aqui no nosso canal do Baita Papo Entrevista. Tudo bem, gurias? Tudo bem. Vamos começar as apresentações. Karina. Eu. Nome, idade, profissão, desde quando que tu está trabalhando com salgadinhos? Meu nome é Karina, né, tenho 37 anos. 37.
trabalho nesse meio em torno de uns 15 anos, acredito, porque eu fazia antes só para complementar a renda, né? Não era a minha renda principal. Eu trabalhava fora e daí tentava conciliar. Mas acredito que mais ou menos uns 15 anos. Mas o salgado das gurias foi da pandemia pra cá que ele surgiu. Faz uns 3 anos, mais ou menos. E o salgado das gurias hoje já não é mais um complemento de renda, é a renda. E a Natália? Filha? Eu sou a Natália, filha da Karina, tenho 22. E quando é que tu começou o trabalho com a mãe? Eu comecei a trabalhar com ela, eu ainda tava no colégio. Tava mais ou menos uns 7 anos atrás, eu acho, né? Quando eu comecei a te ajudar. E aí... E tu sempre viu a mãe trabalhando e resolveu seguir os passos. Sim, eu via a mãe trabalhando e ela foi, né, me ensinando, porque cada vez era mais encomendas, né? E aí ela foi me ensinando para eu ajudar ela. Como é que começou essa trajetória de vocês do salgado das gurias? Assim, tu aprendeu as receitas do salgado como? Pela internet, com alguém da família? Não, a minha avó fazia. E a minha bisavó também, só que a minha bisavó eu não presenciei a produção dela. Mas da avó não, da avó eu presenciei quando a gente veio morar em Uruguaiana, a gente é de São Borja. E eu presenciava ela fazendo as produções dela, fazia doce, fazia salgado. E eu ficava só observando, né, quando era menor, quando tinha mais ou menos 7 anos, quando eu vim embora pra cá. Aí depois, com o tempo, né, da observação, comecei a ajudar, mas não produzia. Só ajudava a colocar numa forma, colocar nas caixas. Foi só na observação mesmo que eu fui aprendendo. Depois a avó, né, teve que parar, daí teve Alzheimer. E aí nessa pausa da avó aí que eu vi o complemento da renda surgir. Daí comecei a fazer por encomendas. Vocês são então praticamente uruguaianenses, né? Na abertura eu falei que eram uruguaianenses, mas são samborgenses, mas já são uruguaianenses, Sim, não, né? Pelo tempo. Eu praticamente eu digo que sou uruguaianense, né? Porque vim de São Borja pra cá, eu tinha 7 anos. Tô com 37, já faz 30 anos que tô aqui, então já sou uruguaianense, né? Sim, a Natália já é uruguaianense. A Natália é uruguaianense. Natália, quando é que tu percebeu assim, que esse era o caminho que tu queria trilhar, os passos da tua mãe? Então, eu ainda estudava, né, como eu falei. E aí eu comecei a fazer um curso de administração enquanto eu estudava. E ajudava nos salgados, né? Ajudava. E aí, depois disso, eu terminei o colégio, né? Ainda não era algo tão sério, né? Ainda não acho que ainda nem tinha o nome Salgado das Gurias. A gente vendia caixinhas, assim, às vezes tinha pronta entrega. E aí, depois, terminei o colégio, cheguei a começar uma faculdade. Não me encontrei, não era aquilo que eu queria. E aí a gente focou ainda mais nisso, né? De fazer dar certo e de seguir nesse ramo. E o nome Salgado das Gurias, como é que surgiu? Tu que deu a ideia? Não, foi a mãe. A mãe que deu a ideia. Porque então onde é que surgiu o nome? Claro, eu não vou te mentir, mas eu nem lembro assim, ó. Eu lembro que a Natália estava no colégio e aí a gente precisava fazer rede social para poder vender pelo Face as caixinhas que a gente produzia. Aí eu peguei e chamei ela estava na aula, eu disse, Nath, é Salgado das Gurias. E ela, tá, então tá. E daí foi, mas surgiu assim, não, bem... E até as pessoas dizem que que nós parecemos irmãs, Sim, né? não parece, não né? Parece mãe e filha. É. Então, os gurias, porque, né? Tu Sim, tem claro. refere. Bem gaúcho. E como é que é pra ti ver esse trabalho da Natália, assim, te acompanhando, seguindo teus passos que tu também tinha, né, com tua bisavó? Pra mim é gratificante, né? É a certeza de que não vai terminar aqui, né? Não vai terminar por mim. A tradição, que não deixa de ser tradição, porque se vem, né, da bisavó pra avó, né, agora pra mim, pra ela. Então é a certeza de que a tradição vai continuar. Dizem que todo mundo tem um segredo, né, na hora de fazer. O chefe tem o segredo da culinária,
O salgado das gurias tem um segredo, assim, que é um salgado, assim, que identifica dos gurias. É amor, porque que nem eu sempre digo que a gente produz como se a gente fosse produzir pra nossa família consumir. Né? E eu acho que esse é o nosso diferencial. Ai, todo mundo pega e... Ai, não, pra vender eu vou fazer de um jeito, né? Pra render mais. Sim. E nós não, a gente tenta fazer o nosso melhor como se fosse pra uma pessoa da nossa família consumir. Até inclusive tem uma plaquinha ali, não sei se a câmera pega, a cozinha é pequena, mas é cheia de amor, e eu acho que nesse sentido que tu... Exatamente. Né, que vai complementando o que tu fala sobre fazer com amor, né? O que o salgado das gurias significa pra ti, Natália? Pra mim, o salgado das gurias, eu acho que é fruto de muito amor e dedicação. Assim, eu acho que é algo que quando a gente estiver lá no topo, e eu tenho certeza que a gente vai chegar, a gente vai olhar pra trás e vai pensar que a gente fez de tudo pra dar certo. E aí, é até uma declaração minha pra mãe, porque dia após dia a gente vem e a gente levanta uma outra, às vezes quando as vendas não vão tão bem assim, eu falo, mãe, mas vai dar certo, vamos tentar fazer de tal jeito, vamos fazer diferente. Então, pra mim, eu acho que o salgado das gurias é isso, sabe? É uma herança que de mãe pra filha, né? Que é um fruto, né? Algo que vai ficar pra sempre, que a gente vai guardar. E o que tu imagina, assim, do salgado das gurias chegando no topo, quando tu fala tu quer? O que tu almeja, assim, pro salgado das gurias? Não, da gente ser conhecida, Reconhecimento. o reconhecimento, das pessoas falarem, de ser referência, sabe? De ser referência de qualidade, de sabor, das pessoas pensarem em salgados e pensar em salgado das gurias. Então, eu acho que pra mim é isso. Mas se as pessoas forem entrar na rede social dela, vocês podem ver que tem N comentários de só elogios. Eu, particularmente, já tinha comido salgado da Karina há um tempo atrás e realmente é bom, né? E, Karina, pra ti, o que significa aí o salgado das gurias? Eu acho que é persistência, resistência, porque a gente tá conquistando, graças a Deus, o nosso espaço. Mas apanhamos muito até chegar aqui, né? Tivemos que resistir e não desistir. E é o que a Natália falou, né? A gente pretende conquistar o nosso espaço. E eu acho que estamos no caminho certo, né? Tentando fazer sem pisar em ninguém, né? Pelos nossos meios, conseguir chegar onde a gente quer. Natália, qual é o recado que tu deixaria para quem está nos acompanhando e está vendo esse vídeo, de seguir os passos da família, né? Porque às vezes as pessoas, mas eu não quero fazer salgadinho, a minha mãe faz, ou faz docinho, não quero seguir, sabe? E às vezes é o diferencial, né? Quando dá a continuidade do trabalho da família. O que eu digo por mim, assim, é que talvez não seja algo tão promissor que nem uma faculdade, por exemplo. Mas assim, pra mim, o tempo que eu passo com a minha mãe, né, eu acordo, eu venho pra cá, a gente trabalha junta, ela é minha melhor amiga, né, porque tudo que acontece, ela sabe. Então, pra mim, às vezes como é que eu posso dizer? É uma coisa que o dinheiro não compra. Porque às vezes a gente pode fazer, às vezes a gente faz as coisas pensando só no dinheiro, né? E é algo que nem eu falei, talvez não seja tão promissor quanto uma faculdade, mas eu não me imagino fazendo outra coisa. E tu, Karina, que recado daria para as pessoas que estão nos acompanhando e para seguirem seus sonhos, né? Nem tudo é uma questão do dinheiro, a gente precisa fazer o que a gente gosta, né? Exatamente. Eu acho que tu tem que ir pelo teu coração, né? Tu tem que fazer o que tu gosta, né? Eu acho que não é... Nem tudo o dinheiro compra, né? Tu poder tu levantar de manhã e tu vir fazer algo que tu gosta, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que tu tem que fazer algo que te dê prazer, né? E eu acho que a gente entrega para cada cliente um pouquinho de amor, né? Na caixa de salgado que a gente vende.
E é isso, acho que a nossa missão é essa. Proporcionar Proporcionar. o prazer Gastronômico. Tá bem, esse foi o Baita Papo na Rua, contando a história aí de empreendedoras aqui de Uruguaiana, né, contando história. E esse é o nosso quadro que tem dentro do Baita Papo Entrevista.